Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Você já sabe, toda quarta-feira nós temos um encontro. Eu, você e um convidado para batermos um papo sobre história, economia, meio ambiente, mas também sobre política. Afinal de contas, a política move toda a sociedade. E, nas últimas semanas, o Brasil tem vivenciado algumas situações inusitadas na política nacional. E em cada estado, em cada município, começa a campanha eleitoral, a tão esperada campanha eleitoral. Em outubro, nós teremos eleições em todos os municípios brasileiros. E nós escolheremos o nosso prefeito e as nossas câmaras, os nossos vereadores, a nossa representação junto a- às câmaras em todo o país. E você? Você está preparado para acompanhar, para ouvir cada candidato, cada candidata ao executivo e ao legislativo? Você já definiu, já começou a campanha certo de quem vai votar? Ou você tem dúvidas? Bom, de qualquer maneira, é preciso que cada um e cada uma pense em quem vai votar. Os destinos dos municípios estão nas nossas mãos. Nós é quem decidimos os destinos dos municípios e do país. Eu considero as eleições municipais as mais importantes. Por quê? Porque são as eleições municipais que mostram, que determina, que cria toda uma base do eleitorado para as campanhas para governo do Estado e para presidente. É a partir do município que a classe política constrói a relação com sua base. É por isso que cada um de nós tem que ter muita consciência, muita responsabilidade na hora de escolher o seu candidato e a sua candidata. Então, que venham os candidatos e as candidatas, que nos procurem, que apresentem as suas propostas, que discuta em cada rua, em cada bairro, em cada comunidade, quais as demandas de cada bairro, de cada localidade, de cada comunidade, urbana ou rural, quais os problemas que se enfrentam na área da saúde, educação, segurança, meio ambiente, mobilidade. Todos são temas que você precisa dialogar com os candidatos e as candidatas. E nós vamos receber hoje aqui, mais uma vez, ele já tem uma cadeira cativa no nosso programa. Sempre que a gente quer fazer uma avaliação da conjuntura nacional e da conjuntura local, nós convidamos o nosso querido amigo. Depois da vinheta, você vai saber quem é. Aguarde lá. Olha, Márcio Alexandre. Márcio é professor, advogado, jornalista. Ele escreve para o portal de notícias Na Boca da Noite, um dos portais que eu considero com maior consistência jornalística, e suas matérias fazem com que nós possamos ter uma visão crítica sobre a política, não só a política local, mas a política de uma maneira geral. Márcio, muito obrigado, amigo, mais uma vez, direto do seu trabalho, conversando conosco. Boa noite, amigo. Bastante lisonjeado pelo convite, pelos elogios. Estamos aqui, né, para esse bate-papo que possa contribuir para que as pessoas ampliem cada vez mais os seus horizontes na percepção das coisas, na avaliação da política
e, no final, na decisão sobre o destino que quer para si, para a cidade, né? Então, é isso que a gente tenta quando a gente escreve, quando a gente conversa, quando a gente analisa os fatos. Márcio, eu quero começar, nas últimas semanas, algumas notícias em nível nacional, elas chamaram a atenção do público. Vou citar aqui 3 situações para você avaliar. A primeira decisão do ministro Flávio Dino sobre as emendas, aquelas emendas parlamentares tão questionada pela sociedade, tão defendida pelo Congresso, pelo menos pelas principais lideranças do Congresso. A decisão de Flávio Dino, que causou impacto, certo, no Congresso e satisfez uma parte e deixou insatisfeita a outra parte. O segundo ponto foi a polêmica, depois de uma matéria lançada na Folha de São Paulo, sobre supostas irregularidades cometidas por Alexandre de Moraes, na condição de ministro supremo e presidente do TSE. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto: como fica o governo, o presidente Lula, diante dessa crise entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal? Lula é para dizer não tem nada a ver com isso, isso é problema desses 2 poderes, ou Lula pode e deve interferir, ou não interferir, desculpe o termo, mediar um diálogo entre esses 2 poderes? Eu queria ouvir sua opinião. Vamos lá, vamos começar pelas emendas, né? Então, o Centrão, quando chegou ao poder, através do ex-presidente Bolsonaro, o discurso que se tinha era de moralidade, de dar transparência às coisas, e a gente viu totalmente o contrário. Então, as emendas, elas explodem no governo Bolsonaro, e se antes a gente tinha a destinação de recursos pelos parlamentares aos seus redutos, às cidades, e havia uma burocracia bancária, e nem sempre o dinheiro chegava ou em tempo, ou na quantidade que se dizia que foi destinada, imagine com essa facilidade, né, instantânea aí do Pix, porque qual é a vantagem da burocratização desses aspectos? É a possibilidade de fiscalização, né? Então, a burocratização, em certo aspecto, ela beneficia o aspecto da fiscalização. Então, eu acredito que o Dino, ele, em sã consciência, acredito que as emendas elas não caiam, mas é preciso que se coloque um freio nessa coisa alavantu, né? Nesse aspecto de não se saber se para onde está indo esse dinheiro, né? Como é esse investimento, porque é dinheiro público. Então, eu acredito que no frigir dos ovos, o que deve acontecer é que haja uma normatização, mesmo com essa automaticidade do pagamento, né? O Pix é muito rápido, é muito ligeiro, então eu acredito que o grande ganho que se terá deverá ser essa normatização para que se faça aquilo que se diz, que se siga o dinheiro para saber onde ele está chegando. No aspecto do Alexandre de Moraes, há uma série de ações coordenadas da extrema-direita, né, querendo desestabilizar a normalidade democrática. Isso não é de hoje, e engana-se quem pensa que esse pessoal está, sabe, satisfeito com o fracasso do projeto até então, né? O Luiz Barroso disse hoje que não existe projeto de anistia, e quanto mais se chega na possibilidade de indiciar e fazer com que Bolsonaro e toda a sua turma pague pelos crimes, e até escrevi sobre isso, eu fiquei um pouco desalentado quando vi algumas figuras do bolsonarismo tendo liberdade, como o Felipe Martins, né, o Silvinei Vasquez, que são pessoas que foram peça-chave para que todo aquele processo culminasse com o 8 de janeiro. Mas vamos lá. Então, do ponto de vista técnico, na minha percepção sobre o direito, eu não vejo, honestamente, deslize técnico ali do Alexandre de Moraes do ponto de vista intencional. Se tiver havido, e a minha percepção é que não, uma falha aqui ou tá ali, é do processo, porque todo mundo pode errar, inclusive
juízes, inclusive desembargadores, inclusive ministro do STF, inclusive ministro do STJ. Mas o que é que a Folha diz ali? É que o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, pede informações a Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. E o contrário. Então, porque ele indicou que deveriam ser investigadas determinadas pessoas. Quando é que uma pessoa entra no alvo de uma investigação? Quando há indícios de que ela participou de algum ilícito. Alguma dessas pessoas sobre as quais pesam essas investigações, elas são, assim, acima de qualquer suspeitas em relação ao fato que se discute, que é todo aquele processo do 8 de janeiro, né? Então, eu penso que o Alexandre de Moraes agiu corretamente e penso muito mais, por tudo que se passou, por tudo que o Brasil viveu, um ministro com experiência, com gabarito. Alexandre de Moraes é conhecido no meio jurídico como um dos maiores constitucionalistas desse país. Ele não iria cometer desatinos dessa monta para que tudo o que ele fez desandasse numa nulidade, que é o que quer o bolsonarismo, que é o que quer a extrema-direita. Então, e lógico, e não se enganem, vai surgir mais coisas, eles vão criar cada vez mais cortinas de fumaça, qualquer filigrana de possibilidade de explorar possível erro do Alexandre de Moraes ou de qualquer pessoa ou de qualquer autoridade que esteja investigando o bolsonarismo, eles vão fazer. Sobre a mediação ou não do governo Lula. Eu vi uma informação de que os deputados estão lutando aí, alguns deputados mais progressistas, para dar uma blindada em Alexandre de Moraes. Eu acredito que esse é o caminho. Sobre as emendas PIX, né, como a minha percepção é de que a análise é de normatização, é de transparência, que deixa o Dino resolver lá com os camaradas, né? Embora o Congresso vá sofrer muito, o STF vai sofrer muito, porque tudo que se fizer nessa tentativa de dar transparência ao dinheiro público, o Congresso hoje, que é um Congresso, sabe, talvez é uma das piores legislaturas de toda a nossa história, ele vai vir com a ofensiva, seja lá contra quem for. Principalmente se for o STF, que naquele processo de divisão do eu contra nós, que o bolsonarismo instituiu nesse país, uma das instituições que foi posta na berlinda por eles, né, na berlinda do sentido da avaliação que o bolsonarista faz das instituições. O STF é quem mais sofreu, é quem mais tem sofrido nessa ofensiva. Bom, estamos conversando com Márcio Alexandre. Nesse primeiro momento, uma análise da conjuntura nacional, em especial o envolvimento, o conflito, a crise entre o Congresso e o Supremo. No primeiro, na figura do ministro Flávio Dino, e o segundo momento, na figura do ministro Alexandre de Moraes. Antes de irmos para o segundo ponto, eu quero pedir a você que entrou agora, que assiste ao nosso canal, mas que não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação e faça com que contribua para que haja um crescimento não só do nosso canal, mas da mídia alternativa. É uma oportunidade de nós democratizarmos a comunicação. Márcio, saindo um pouco da esfera nacional e vindo para o Estado. Deu largada a campanha 2024. Nós temos aí candidaturas para todos os gostos. Semana passada, o ex-presidente Jair Bolsonaro inaugurou, digamos assim, deu pontapé na campanha para prefeito em Mossoró. Houve uma grande receptividade e uma mobilização dos seus apoiadores. Como é que você avalia esse primeiro momento, as principais candidaturas? Eu diria que nós hoje temos 3 candidaturas em Mossoró que eu considero candidaturas de peso, mesmo que a gente saiba que o atual prefeito está muito bem na fita, ele tem uma grande aceitação, isso é o que aponta as pesquisas ao longo desses quase 4 anos de mandato. E, claro, como gestor,
todo gestor, em tese, já parte numa campanha na frente dos outros candidatos. Nós temos, além do atual prefeito, nós temos o vereador Lawrence, que se apresenta como oposição ao prefeito Lawrence, que até bem pouco tempo era a base de sustentação do prefeito na Câmara de Vereadores. Nós temos Genivan Vale, que também se apresenta como oposição pelo PL, né, apoiado pela máquina bolsonarista. Nós temos a irmã Ceissa, que corre por fora, é um nome que não tem a mesma estrutura desses outros, é uma mulher que está em campanha, e temos também Vitor Hugo, da Unidade Popular, que é um jovem estudante, que também não tem a estrutura que esses 3 candidatos têm. Então, nós temos 5 postulantes ao Palácio da Resistência. Como é que você avalia essas 5 candidaturas, olhando, né, não só para as suas estruturas, mas também para o que eles, até agora, eu sei que é muito cedo ainda a gente fazer uma avaliação de programa. Acredito que sequer os programas estão ainda distribuídos, né? São poucas coisas. Como é que você avalia essas 5 candidaturas? Vamos lá, Lemuel. A candidatura do Vitor Hugo, né, da Unidade Popular pelo Socialismo, eu penso que é uma proposta de marcar terreno nesse campo da extrema esquerda. Eu vejo alguns colegas jornalistas falando extrema esquerda aqui em Mossoró, mas nós não temos, né? PSOL, não vejo ele como aquele partido, né, daqueles arroubos mais de luta contra o imperialismo, aquelas coisas bem mais retumbantes que eles tinham. Então, eu penso que hoje, talvez, o Vitor Hugo tenta, aí pela Unidade Popular, marcar terreno nesse aspecto. A candidatura da irmã Conceição soa para mim como incógnita, porque, por exemplo, ela também se candidatou em 2020 e, assim, na minha percepção, entrou e saiu da campanha praticamente sem ser vista, né? Então, lógico, quem envereda por uma candidatura quer ganhar, mas aí é preciso uma série de atributos e de ações para que o seu nome se estabeleça de forma sólida e o eleitor veja em você alguém capaz de chegar àquele posto que você pretende. Então, a irmã Conceição, ela precisa dar umas passadas firmes para que o eleitor veja nela essa possibilidade, né? Lógico, vai ter uma votação aqui e ali, mas não é algo que chegue próximo das 3 principais candidaturas que você já aponta. O prefeito Alisson Bezerra, né, pela forma como manipula a rede social, por estar no poder, por tudo que nós já conhecemos, né, ainda figura hoje como franco favorito, porque a campanha hoje ela está naquela base de os candidatos se apresentarem ao eleitor, né? Então, acredito que o tensionamento das campanhas ele acontece em 2 frentes. Uma quando tem debates, né, que aí os candidatos estão ali frente a frente, e a informação que eu tenho de bastidores e a avaliação que eu faço é que não teremos nenhum. A Band já cancelou dela por influências externas e pressões aí, que a gente vai descobrir ao longo do tempo, e há informações de que talvez também não tenhamos o da TCM, né? A outra ponta do tensionamento de uma campanha eleitoral do ponto de vista mesmo do enfrentamento entre os candidatos é quando esses candidatos vão aos órgãos de comunicação, né? Quando eles são entrevistados, que aí um lança uma acusação mais pesada, outro faz uma denúncia maior, um terceiro faz um apontamento mais sério, e aí vem as réplicas, as tréplicas, e nós temos os candidatos dialogando, debatendo indiretamente de um ponto de vista mais forte, e até agora a gente não tem os candidatos indo à imprensa. Então, todas as candidaturas, elas entram com o intento de ganhar. Então, qual é o grande desafio do Lawrence? O primeiro desafio dele é passar o Genivan. Passar o Genivan e aí começar
a rivalizar, a polarizar com o Alisson para ver se chega ali perto do que ele tem. Genivan, a minha visão é de que é uma campanha assim, que ele, lógico, tenta ganhar, mas é muito mais um projeto para 2026. Qual é o projeto para 2026, né? O PL tenta que o Alisson não ganhe de lavada, como o Alisson acha que vai ganhar. Porque ele ganhando de lavada no linguajar popular, ele sai muito fortalecido para a campanha de governador em 2026, né? Não é à toa que ele pôs, né, um camarada de extrema confiança e de extremo desconhecimento para ser o seu candidato a vice. Então, o PL, que tem o Rogério Marinho como pretendente à disputa em 2026, ele quer estancar, digamos assim, essa sangria para que o Alisson não ganhe com muita folga. Se, de repente, surgir cenário que o Genivan cresça muito e ganhe a disputa, ótimo. Se não, ele terá cumprido o papel e, além disso, se credencia para uma candidatura a deputado estadual em 2026. Então, eu penso que quem está no maior desafio hoje aí é o Laurence. As pesquisas o colocam em terceiro, ele precisa superar, e não pode ser demorado, porque a campanha é muito rápida, né? Então, hoje saiu uma pesquisa, a gente está agora conversando, hoje, segunda-feira, saiu uma pesquisa, a gente está agora conversando e eu não tive acesso aos números, não foram divulgados, mas é uma pesquisa e vejam como são as coisas no país de Mossoró. O ex-secretário Edson Natécio, dono do TS2, ele fez as pesquisas que deram, porque Alisson fez muita pesquisa de indução de votos em 2020, fez as pesquisas que contribuíram para que Alisson fosse o prefeito, ganhasse a eleição. Aí, tempos depois, ele é agraciado com o cargo. Aí, agora, ele deixa o cargo para fazer pesquisa que coloca Alisson em primeiro lugar. As coisas que talvez do Brasil, principalmente só em Mossoró, é que acontece. Porque eu acredito que há, no mínimo, um conflito de interesse. Né? No mínimo, conflito de interesse. Ah, vou ser secretário, vou. Então, o meu instituto de pesquisa, que tem vários clientes, como ele diz, não fará pesquisa sobre o Senado de Mossoró. É o mínimo que se espera, né, naquela nossa avaliação de que a rainha não precisa ser honesta. Ela tem também que parecer ser honesta. Então, quando você coloca essas coisas nesses aspectos, lógico, pesquisa, como se diz no anedotário político, só se combate com pesquisa. Então, a campanha agora está morna porque hoje é de ouvir propostas, de ir ao eleitor, de se apresentar. Então, eles têm feito isso, né? O Laurence e o Genivan têm divulgado muito as suas andanças, né? Tem se comunicado muito com o eleitor, tanto pela imprensa como por suas redes sociais. O prefeito, Alisson, eu não sei se é por salto alto ou qualquer coisa dessa, a assessoria dele tem mandado quase nada para os órgãos de comunicação, até a agenda, quem tem conseguido ligando, fazendo insistentemente o pedido para que envie. Então, está nesse nível. Vai esquentar? Vai. Eu acho que essa campanha, mesmo que haja até ali na segunda metade do prazo da campanha, ainda uma diferença razoável de percentuais entre o primeiro e o segundo colocados, ela tende a se afunilar e acredito que ela vai ter uns embates muito bons. E espero que tenha os debates, né, que a OAB faça, que as rádios façam, né? Mas hoje, o trabalho que se faz de bastidores é que não se tenha debate. E porque é também que a campanha, Lemuel, ela está um pouco ainda muito em banho-maria, porque muito do que se esperava para agora foi feito no período de pré-campanha. Então, o prefeito, ele investiu muito nas outras nominatas para a gente desistir, para a gente pular dele, para a gente fazer aquilo, para a gente fazer aquilo com o outro, inclusive prometendo que não cumpriu nem cumpriria, né? As informações que nós temos, por exemplo, é que a ex-prefeita Cláudia, né, teria recebido promessas dele para desistir. Ela, de fato, desistiu, deixou lá Rosário em maus lençóis, mas ela já está com Laurence. Então, certamente a promessa não se cumpriu e você não desistiria, né, do lado de Rosário para
ir para Lourenço, você desistiria para aquele que certamente ofereceria melhor condição, porque é quem está com o poder, que é quem está com os cargos, né? Sobre a presença do ex-presidente Bolsonaro na campanha de Genivan. Olha, as pesquisas apontam que a influência, né, de Lula e de Genivan em pleitos locais, ela não é tão grande. Né? Eu acredito que talvez ela será mais forte nos centros onde eles são mais conhecidos, onde eles estão atuando. Né? Bolsonaro em São Paulo, Rio de Janeiro, Lula também, né, que são as campanhas que trazem uma visão muito maior para o eleitor do resto do Brasil, que é São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, acredito que lá as presenças de Lula e de Bolsonaro terão mais influência que aqui. E por que eu analiso isso? Porque, vejamos, quando vem uma figura nacional, como o Bolsonaro veio, vai para lá, vai vê-lo quem tem aquele interesse por ele, né? Vai ver quem quer ver um ex-presidente e vai ver quem quer ver como é que quem ele conseguiu juntar na avenida, né? Foi muita gente de Alisson. Alisson estava fazendo uma caminhada pelo Planalto e uma galera desceu para ir ver, porque o bolsonarismo também de Mossoró está dentro da gestão Alisson. Então você tem o bolsonarismo na gestão Alisson sobre 3 aspectos, né? Você tem aquele bolsonarista, que Alisson é bolsonarista, então tem essa identificação com o Alisson, tem a identificação com o bolsonarismo através de Alisson, tem o pessoal das igrejas, né? E tem gente que está lá pelos cargos, né? Bolsonarista é bicho que adora um cargo. Então você tem aí uma galera muito boa, e a informação que nós temos é que dia 7 de outubro muita gente vai rechear o Dom com seu nome lá na lista das exonerações, porque saiu lá das passeatas de Alisson para ir ver a descida do Bolsonaro. Márcio, eu gostaria que você fizesse um rápido comentário, amigo, sobre a Câmara de Vereadores. Várias pesquisas foram apresentadas com os nomes, e essa semana saiu no portal Boca da Noite a matéria com a seguinte chamada: eleições de 6 de outubro renovarão pelo menos um terço da Câmara de Mossoró. Quem fica, quem sai, quem perde, quem entra. Rapaz, esse é um exercício. Bola de cristal, né, amigo? Sim, mas vamos lá. Nós teremos 6, a renovação de 6 é porque 6 não vão mais para a disputa, né? O Isaac da Casca, a Carmen Júlia. O Isaac da Casca colocou a mãe Eliane Duarte. Carmen Júlia é candidata a vice na chapa de Lourenço. Lourenço é candidato. Tony não quis disputar mais. Zé Peixeiro abriu mão. E me lembro já do 6º nome. Sim, Pablo Ares desistiu. Então você já tem 6. Aí você tem, no União Brasil, 14 vereadores. Os 14 vereadores da base do prefeito estão no União Brasil. Eu não acredito que o União Brasil faça mais do que 5 nomes. E por quê? Por uma razão muito simples, que não é a chapa preferencial do prefeito. Então, digamos que o prefeito faça 14 vereadores. Ele tem 14, que ele faça 14. Não vai ser os 14 do União Brasil. Você tem outras chapas aí que estão com ele. Eu acredito que o PSD deve fazer de 1 a 2 nomes. Então, se fizer 2 lá, são 2 novatos. Você não tem ninguém no PSD, nem da oposição, nem da situação, disputando pelo PSD. Então, você tem uma briga muito ferrenha no bloco governista, em que quase tem dado mãozada, porque muita gente quer o apoio do prefeito para João Marcelo, e o candidato preferencial do prefeito é Tiago Marques, que o prefeito quer vê-lo presidente da Câmara. Tem ainda o Elton Bezerra, que é filho do Manuel Bezerra de Maria, mas não acredito que esse tenha força para chegar lá. Você tem ainda... acredito que do União Brasil, dos 14, eu apostaria em Lucas das Malhas,
porque tem tido um apoio muito forte do prefeito, né? É ali é neto de Maria das Malhas, é de onde aquele grupo, de onde surge o prefeito politicamente, aquele grupo de Silveira, daquela época de Silveira. Então, acredito que Lucas das Malhas, Raério, que Raério talvez chegue também, né, no grupo dos 14. Eu acredito que na oposição você tem o Brasil da Esperança com Omar, Marleide. Você tem Omar, Marleide com mandato, e aí, se eles fizerem 3 vagas, fica Omar, Marleide, Pluva e o Guimar lutando por 3 vagas. São 4 ou 5 lutando por 3 vagas, né? A chapa do MDB deu uma caída. O MDB hoje você tem forte o Paulo Igor, né, que é vereador, então vai lutar bastante para tentar se reeleger. E você tem um fenômeno aí que você tem cerca de 6 mil votos boiando aí, que são os votos de Isaac da Casca e de Carmen Júlia, né? Uma parte do pessoal de Carmen Júlia está com Plúvia. Isaac da Casca deve transferir aí uns 1.000 votos para a mãe dele, só que a nominata do Republicanos é muito fraca. Então, periga Eliane não se eleger. Porque o Isaac da Casca, acredito que ele cochilou, porque o acordo lá do Aldo Fernandes com o prefeito foi, entre outras coisas, para fritar o Isaac da Casca, né? O Isaac passou 4 ou 5 meses aí levando para cima e para baixo um requerimento de SEI, naqueles casos rumorosos da saúde, não levou o caso adiante, não se sabe o que aconteceu, ele deixou de falar sobre o assunto e, no final das contas, apareceu, né? Teve que aparecer porque a negociação com republicanos foi feita lá em Natal, né? Com o Paulo Fernandes, aliás, Aldo Fernandes, que é irmão do ex-reitor Pedro Fernandes, e o Pedro Fernandes hoje está na gestão Alisson Bezerra. Ao Isaac não restou outra coisa senão estar lá também com o prefeito para tentar salvaguardar a possibilidade de eleição da mãe. Então, hoje é muito difícil você arriscar, né, quem se elegerá. Tem esses nomes aí, eu acredito que talvez o João Marcelo, pela força do poder municipal, talvez se eleja, mas a gente tem um grande problema que Alisson parece ter dificuldade de transferir votos, não conseguiu eleger deputado, né? De toda a sua estrutura e força, a única coisa que ele fez foi contribuir com a eleição de Rogério, né? E parece que quis uma fatura alta demais de retorno e o Rogério não aceitou, mas é muito difícil fazer prognósticos sobre nomes, embora sim, a gente tem mais ou menos essa possibilidade. Eu penso hoje, quem não se elege, provavelmente de jeito nenhum lá no União. Acho que Costinha, a situação é muito difícil, muito delicada, né? O Lamarck, que não está sendo candidato porque foi flagrado fraudando a cota de gênero, aí, ironicamente, ele coloca a esposa para ser candidata esse ano, né? Rutênio, um nomezinho assim, e está no União Brasil, né? Ele se elegeu ali na faixa dos 1.000 votos. Você vai ter um quociente eleitoral perto de 6 a 7 mil votos, e aí, para se eleger, ou você faz o seu nome sozinho, ou para pegar alguma só, você tem que tirar pelo menos 20% desse total. Então, ninguém vai vai se eleger com menos de 1.500 votos, 1.400 votos. E aí, União Brasil teria que fazer, para fazer 7 nomes, teria que fazer 50 mil votos, né? Se o prefeito tivesse canalizando todas as suas forças para a União, talvez fizesse, mas ele vai apostar muito na chapa do PSD. Então, é mais ou menos esse o cenário. Tá? Acredito que a gente terá, em 2020 a gente teve 19 novos nomes, né? E aí você teve 19 porque naquela época aumentou 2 vagas, agora é o contrário, vai diminuir 2, né? Eram 23, eram 21, para a atual legislatura aumentou para 23, mas para 2025
serão apenas 21 vagas em jogo. Então, é esse o cenário. Ok. Conversamos com Márcio Alexandre sobre o cenário político nacional e sobre o início da campanha eleitoral. Eu peço a cada um de vocês, a cada uma de vocês, que avalie cada candidatura a prefeito, a vereador, que desperte para a política de uma maneira consistente, responsável, com sobriedade, com respeito às opiniões. Analise cada candidato e cada candidata. Não venda o seu voto. O município precisa de bons e boas representações. E nós somos responsáveis por isso. O voto que a gente deposita na urna, aliás, não depositamos mais, ele é um voto eletrônico, aquele dedinho que a gente coloca lá, define o destino do nosso município, do seu município, por 4 anos. Portanto, temos que ter maturidade, responsabilidade e compromisso com o nosso bairro, com a nossa comunidade, com a nossa cidade. Márcio, amigo, obrigado a você. Passa aí para você dar o seu tchau final. Bom, agradecer mais uma vez o convite, né? A avaliação que a gente faz é no cenário de hoje, né? E em relação à Câmara, por exemplo, sempre vai ter um ou dois nomes que surpreendem, que aparecem, né? Nós tivemos o fenômeno Isaac, foi o mais votado na eleição passada, né? Nós tivemos o fenômeno do Solidariedade, que fez 4 vagas. Então, esse fato mais inesperado vai contribuir cada vez mais para que a gente tenha uma renovação muito forte, que eu aposto aí em torno de 60% na Câmara Municipal na próxima legislatura. E que seja uma renovação, Lemuel, qualitativa, mas quantitativa, mas e principalmente quantitativa, porque o nível da nossa atual legislatura é sofrível, né? E assim, e foi rebaixado cada vez mais pela subserviência com que a maioria, né, dos vereadores atua, né? Não contribui com o debate, não, eu acredito que não contribui nem para a gestão, aí o prefeito não quer mesmo essa contribuição, porque ele é muito personalista, ele é muito centralizador, ele é muito autoritário, mas os camaradas não têm uma decência de pensar de que ocupam um poder importante, o parlamento, né, uma casa legislativa, uma casa de debates, e o que a gente viu até agora tem sido uma coisa de envergonhar a gente como cidadão, de envergonhar a gente como representado, de envergonhar a gente enquanto cidade. Então, eu faço votos de que tenha renovação, mas, sobretudo, que venha uma renovação de pessoas que pensem o legislativo como essa casa de construção de ideias, de proposições, de atuação legiferante, de atuação dialógica e dialética. Ok, obrigado, Márcio. Nós faremos outros programas aqui até a eleição em outubro. Nós estaremos com o Márcio várias vezes comentando, discutindo, avaliando a campanha local, mas também o cenário nacional. Muito obrigado a todos e a todas e até a próxima quarta-feira.